João capítulo 20, eu quero ler apenas o verso 13, mas a nossa meditação ela vai dar do verso 11 até o verso 18, que é o texto onde narra uma história até conhecida, e vale a pena a gente dedicar um pouco de tempo sobre essa história. João capítulo 20, o verso 13. Você já abriu, amém? Esse texto, ele conta a história de uma mulher, e essa mulher faz uma pergunta que é muito interessante de se fazer hoje em dia. Em todos os lugares onde a gente vá, em todos os ambientes onde você entra, e aquele ambiente é tido como um ambiente religioso, nós devemos fazer essa pergunta: onde Jesus está? É o tema da nossa mensagem, e eu quero ler com você esse texto. Eles então lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Aqui nós temos uma mulher, um túmulo vazio, dois anjos e depois Jesus. Tem outras mulheres também. Pedro e João estão um pouco mais atrás dessas mulheres, mas esses são os personagens dessa história. Temos um túmulo, temos Maria Madalena, temos outras mulheres, a mãe de Jesus inclusive está aqui junto. Temos dois anjos, que foi quem perguntou para essa mulher: por que você está chorando? E depois nós temos Jesus. E a pergunta é essa: onde Jesus está? Bom, naquele túmulo Jesus não estava mais, porque ele havia ressuscitado. Por isso o anjo perguntou, e por isso essa mulher, Maria Madalena, ela deu essas respostas desesperada, chorando, triste, porque ela esperava encontrar Jesus ali naquele lugar, mas ela não encontrou. Maria Madalena e outras mulheres tinham ido ao sepulcro, fazer algo que era muito comum naquele tempo, em um período de luto. Quando alguém perdia um ente querido, essa pessoa era sepultada. Depois de 3 dias, pessoas então, os seus familiares, iam até o túmulo para poder lavar, banhar o corpo daquele que havia morrido. Era exatamente isso que Maria Madalena e as outras mulheres tinham ido fazer naquele sepulcro. Então diz o texto aí que elas estavam com alguns ungüentos e também alguns perfumes para banhar, para lavar o corpo de Jesus. Maria Madalena e as outras mulheres que tinham presenciado todo o sofrimento de Jesus, tinham sido testemunhas de toda a agonia de Jesus, todo o sofrimento. Elas estavam aos pés de Jesus na cruz do Calvário. Elas foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu com Jesus. Elas agora estavam tristes, chorando, lamentando, porque elas só queriam cuidar do corpo de Jesus, só queriam banhar o corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus. E ao se depararem com aquele túmulo vazio, elas viram que elas não mais iriam poder fazer isso, e elas então se desesperaram por causa disso. E a grande pergunta é: onde está o meu Senhor? Onde está Jesus? Porque Ele não está aqui, onde na cabeça delas deveria estar. Isso é muito importante a gente ter em mente. Então, quando elas chegam lá, percebem que Jesus não está. Elas veem o túmulo totalmente vazio. Diz um outro texto, contando a mesma história, que elas só veem ali alguns panos, que eram aqueles panos que foram enrolados no corpo de Jesus. Então, essa possibilidade de cuidar do corpo de Jesus tinha sido tirado daquelas mulheres. Elas não mais iriam poder fazer aquilo que elas queriam, que elas desejavam, que era mais uma vez estar perto do seu Senhor, agora morto, mas de cuidar do seu corpo, de mostrar mais uma vez o zelo, de mostrar mais uma vez o cuidado, a atenção, a importância que o seu Senhor tinha
para a vida daquelas mulheres. Pois bem, depois disso, Jesus então aparece apenas para Maria Madalena, que é essa mulher que está aí diante desse túmulo vazio. Então Jesus faz a mesma pergunta que os anjos fizeram: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Maria Madalena não reconheceu que era Jesus por dois motivos. Primeiro, porque estava com a cabeça baixa, triste, o texto diz isso no início. E também porque ela estava chorando, e talvez os seus olhos, a sua vista, estava embaçada por causa do choro, mas o fato é que ela não conseguiu reconhecer que era Jesus que estava falando com ela. Só que ela achou que era o jardineiro. Era muito comum os jardineiros ficarem ali ao redor dos túmulos, cuidando do espaço fora dos túmulos. Pensando que era o jardineiro, Maria Madalena então responde: olha, se você pegou o corpo de Jesus, me fala onde você colocou, que eu vou lá buscá-lo. Mas Jesus então chama Maria pelo nome e diz: Maria. Não sei se foi o jeito que Jesus falou, não sei se foi a voz que ela reconheceu, mas diz o texto, irmãos, que Maria Madalena, ela então levanta a cabeça, olha para Jesus e diz uma palavra em hebraico, que é uma palavra, uma forma de tratar muito íntima. Por exemplo, Rabi significa mestre. Só que Maria Madalena olha para Jesus e diz Raboni, que significa meu mestre. É um tratamento mais íntimo, é uma forma menos formal de se falar com alguém. Jesus era mestre, muitos sabiam disso, muitos tinham Jesus como mestre. Maria Madalena olha para Jesus e diz meu mestre. Então Jesus olha para Maria Madalena, fala da missão dele de ir para o céu e pede que Maria não o impeça. E também fala para Maria que a partir de agora ela teria uma missão. Qual missão? Era de falar para as outras pessoas que ela tinha visto Jesus Cristo ressuscitado. Essa era a missão de Maria. Essa é a minha e a sua missão, nós que somos parte da igreja de Deus. Falar para as outras pessoas que Jesus ressuscitou. Essa é a nossa missão. Irmãos, quando nós olhamos para essa história, a pergunta que está aqui na mente de Maria Madalena, das outras mulheres e também de Pedro e João que estão vindo logo atrás, você vê o relato de Pedro e João do verso 1 até o verso 10, é uma só pergunta: onde está o meu Senhor Jesus? Porque aqui ele não está. Onde o puseram? Eu tenho certeza, irmãos, que nós poderíamos olhar para a nossa vida, olhar para muitos que estão aqui e fazer exatamente a mesma pergunta: onde está Jesus na sua vida? Onde você tem colocado o Senhor Jesus na sua vida? Essa é a pergunta dessa noite. Onde Ele está? Maria Madalena estava desesperada por não saber onde o corpo de Jesus estava. E quando nós olhamos para os nossos dias hoje, para a vida de muitas pessoas, para muitas famílias e até mesmo para muitas igrejas, ainda há esse grito de desespero: onde está Jesus? Porque eu não sei onde o puseram. Irmãos, é interessante que muitas pessoas têm colocado Jesus em vários lugares na sua vida, em vários lugares, menos no lugar onde se deveria colocar, menos no lugar principal. E nós vamos ver que lugar é esse nessa noite. Agora, pode ser por isso que muitas pessoas sofrem muitas coisas ruins, e eu falo na alma. Pode ser por isso que muitos têm muitas carências na alma, no íntimo, que não são completadas ou não são sanadas, porque talvez não tenham colocado Jesus no lugar certo. Onde Jesus está na sua vida? Qual lugar de ocupação Jesus ocupa na sua vida? Essa é a pergunta dessa noite. Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso, porque é sobre essa
pergunta que eu quero pensar com você. E eu quero, além disso, deixar muito claro para todos aqui, irmãos, que qual deve ser o lugar onde Jesus deve estar na vida de todos. Você que está aqui, você que me ouve em casa, você vai entender qual lugar Jesus deve ocupar na sua vida. Não pode ser diferente. E o primeiro lugar e único é o seguinte: Jesus deve estar no trono da sua vida. Ponto final. Essa é a mensagem dessa noite. Onde Jesus está? Se a resposta não for no trono da minha vida, então Jesus não deve estar em nenhum outro lugar mais. Se Jesus não ocupa o primeiro lugar na sua vida, o segundo, o terceiro, não serve para ele. Isso aqui é para mim que sou cristão, para você que é cristão e para você que não é. É assim que deve ser com todos nós. Falei no início desse culto, o entendimento que todo ser humano deveria ter, era o entendimento de clamar: Senhor, salva-me, Senhor, me resgate. Porque foi isso que Jesus fez com Maria Madalena, foi isso que Jesus fez com muitos aqui, e também quer fazer com você que ainda não entregou a sua vida para Ele. Mas a resposta é só essa: Jesus deve estar no trono da sua vida. Uma expressão que Maria Madalena usa, e que deve chamar a nossa atenção, é que, por algumas vezes, nesse texto, Maria Madalena diz a expressão meu Senhor. É dessa forma que ela trata Jesus, meu Senhor. Ela vai dizer isso com as suas palavras. Antes ela diz meu mestre, também reconhecendo o lugar especial de Jesus na vida dela. Mas em outros momentos desse texto ela trata Jesus de meu Senhor. Irmãos, essa expressão é muito importante, porque quando nós olhamos para a vida dessa mulher, nós não sabemos muita coisa a respeito dela. A tradição cristã diz muitas coisas a respeito de Maria Madalena, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos pouca coisa a respeito dessa mulher. Agora, uma coisa que nós podemos ter certeza a respeito de Maria Madalena é o seguinte: essa mulher era escrava de Satanás, ela era serva do diabo. Essa mulher era possuída por demônios. Agora, não era somente um demônio. Marcos capítulo 16, o verso 9, vai dizer que eram 7 demônios que haviam no corpo daquela mulher. Então, o que é que nós temos aqui? É uma mulher, irmãos, que sabia qual era o lugar de Jesus na vida dela. Essa mulher sabia. Se você não sabe qual é o lugar de Jesus na sua vida, saiba que Maria Madalena sabia qual era o lugar de Cristo na vida dela. E por que ela sabia? Irmãos, porque é uma mulher que via o diabo frente a frente, todo santo dia, através dos demônios que a possuía. E agora essa mulher é transformada por Jesus, é liberta da escravidão do pecado e de todos esses demônios. Ela é liberta por Jesus, irmãos. Certamente essa mulher sabia qual era o lugar de Jesus na vida dela, porque ela tinha sido liberta. Então ela sabia que Jesus era Senhor, porque ordenou que os demônios saíssem da vida dela. Essa mulher, Maria Madalena, ela sabia que Jesus era o governante da vida dela. Maria Madalena sabia que Jesus dava a vida eterna. E agora o principal, irmãos, diante desse túmulo vazio, Maria Madalena estava prestes a saber que Jesus era Senhor até mesmo da morte, porque até então ela não sabia. Até então não tinha caído a ficha de que Jesus havia sido ressuscitado por Deus. Ela estava prestes a saber que Jesus era Senhor até mesmo da morte. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é Jesus de Nazaré, Senhor. Por isso que Ele deve estar no trono da sua vida. Estava no trono de Maria Madalena e deve estar no trono da minha e da sua vida. Não se engane, esse deve ser o lugar de Jesus na nossa vida. É onde Jesus deve estar.
no trono da sua vida, governando a sua vida. Não é tão somente guiando, mas é governando de fato e de verdade. Então, para você que me ouve nessa noite, a reflexão é muito simples. Jesus Cristo tem sido o governante da sua vida. Jesus Cristo tem sido de fato e de verdade o Senhor da sua vida. É Ele quem dirige cada passo que você dá. É Ele quem dirige cada palavra que sai da sua boca. Tudo na sua vida é dirigido por Jesus. Deveria ser, porque Jesus deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Agora, irmãos, infelizmente, quando se olha para a vida de muitos, Jesus não é aquele que está sentado no trono da vida governando. Isso é visto de forma muito clara na vida de muitas pessoas, infelizmente, porque muitas pessoas têm sido guiadas por todo tipo de coisa que você imaginar. Muitas vezes você deixa outras coisas governar a sua vida, como por exemplo, trabalho. Irmãos, essa é a primeira coisa que nós poderíamos colocar que governa a vida de muitas pessoas: trabalho. Aí talvez você perguntaria, mas pastor, como que eu abandono o meu trabalho por causa de Jesus? Como é que vai ser se eu abandonar o meu emprego por causa de Jesus? Irmãos, isso é algo muito melindroso, e você deve tomar muito cuidado ao ouvir essas palavras. Mas uma coisa que deve ficar muito clara é que nada pode tirar o papel de governante da nossa vida de Jesus Cristo, absolutamente nada. Trabalho também não. Há muitos anos atrás eu fui advertido porque eu tinha arrumado um emprego no domingo pela manhã. Advertido da forma que nós falamos aqui hoje pela manhã, com muito amor, por um pastor. E ele falou: você tem que escolher. Não dá, você tem que escolher. O entendimento que você tem é o que você deve servir ao Senhor. É que Deus é quem governa a sua vida, e por isso é Ele quem vai suprir a sua vida. Por isso você deve escolher. Será que você não está abandonando a Jesus por causa do seu trabalho? Será que não tem outra forma, outro emprego? E graças a Deus, irmãos, na época, ainda um jovenzinho, eu abandonei aquele emprego e fui para a EBD. Era só a EBD que eu faltava. E eu abandonei aquele emprego e fui para a EBD. Voltei para a EBD. Isso lá em Britânia. E nós temos aqui na nossa igreja pessoas que deixaram o serviço e arrumaram outro serviço, porque estava atrapalhando caminhar com a igreja, caminhar ao lado do Senhor. Não adianta, irmãos. Tudo aquilo que você colocar no lugar de Jesus para governar a sua vida, vai afastar você de Jesus. Se você trocar isso, eu tenho certeza que Jesus não vai afastar você de muitas coisas, como do emprego, por exemplo. Deus vai abrir as portas, Deus vai continuar suprindo você. Mas muitas pessoas trocam e deixam também outras coisas tomarem o lugar de Deus na sua vida. Dinheiro. Deixam também família tomar o lugar de Jesus na vida. Muitas vezes a gente fala: pastor, eu não sigo a Jesus, ou eu não vou para a igreja porque a minha família não ia entender. As palavras de Jesus com relação à família é muito claro. Se você ama o seu pai mais que a mim, você não é digno de mim. Se você ama o seu irmão mais do que a mim, você não é digno de mim. Onde Jesus está na sua vida, meu irmão? Onde você tem colocado Jesus na sua vida? Muitos trocam o governo de Jesus pelo governo da opinião alheia. Pastor, não sigo a Jesus porque as pessoas vão falar de mim. Não vou para a igreja porque os meus amigos vão falar de mim. Você está trocando Jesus por causa da opinião alheia. Deixa eu dizer uma coisa para você: essa opinião sobre a sua vida não vai salvar você. Jesus vai. Essa opinião não vai. A sua família não vai salvar você. A família é muito importante, irmãos. Entenda o que eu estou falando aqui. Mas nada disso gera salvação na vida do ser humano. É só Jesus. E se Ele não estiver no trono da vida,
Eu tenho certeza que no lugar que Jesus tem preparado para nós, nós também não estaremos. Também não estaremos. Tome muito cuidado ao substituir Jesus por qualquer outra coisa. Tome muito cuidado. Maria Madalena não era assim. Ela tinha Jesus como Senhor da vida dela. Prova disso, se você for olhar nos poucos lugares na Bíblia onde fala de Maria Madalena, e sempre Maria Madalena está com Jesus, você percebe Maria Madalena sempre em obediência às ordens de Jesus. Você vê Maria Madalena se preocupando tanto com Jesus, que vai ao seu túmulo banhar o corpo de Jesus. Você vê Maria Madalena colocando Jesus sempre em primeiro lugar na sua vida, que mesmo aos pés da cruz, Maria esteve ali o tempo inteiro. O tempo inteiro. Diz a palavra em João capítulo 6, lá para 40 e tantos, que por causa da palavra de Jesus, muitos não suportaram, abandonaram ao Senhor. Maria sempre esteve aos pés de Jesus. Por quê, irmãos? Porque Maria entendia que Jesus era quem governava a vida dela. Jesus é quem era Senhor na vida dela. Não era qualquer outra coisa. Não era qualquer outra coisa. E assim deve ser comigo e com você. Nós devemos olhar para a nossa vida e nos perguntar: qual é a importância de Jesus na minha vida? Qual é a importância de Jesus na minha vida? E nós vamos responder essa mesma pergunta com a nossa própria vida, com aquilo que a gente faz em nome de Jesus e para Jesus. Para Maria Madalena estava muito claro, Jesus era o Senhor da vida dela, Jesus era quem dirigia e governava a vida dessa mulher. E eu e você, nós precisamos hoje, irmãos, refletir sobre a mesma coisa. Será que Jesus tem governado a nossa vida? Deveria ser assim. Deveria ser assim. Uma outra resposta que nós poderíamos dar para essa pergunta, e essa é uma resposta um tanto interessante, seria o seguinte: onde está Jesus? Preste atenção, não está em muitos lugares onde a gente procura. Maria Madalena usa uma outra expressão aqui, que também é muito curiosa. A expressão, não sei onde o puseram. Irmãos, isso aqui chama a nossa atenção em várias áreas da vida do ser humano, principalmente da vida da igreja, você que já entregou a sua vida a Jesus. Porque, irmãos, Maria Madalena foi procurar Jesus em um lugar que ele não estava mais, ela não sabia disso. Então, até então, está tudo certo. Mas ela estava procurando Jesus em um lugar onde ele não estava mais. E o fato é que o sepulcro estava vazio. E glória a Deus por isso, porque Jesus já havia ressuscitado. Louvado seja Deus, porque aquele túmulo estava vazio. Errado seria, ruim seria se aquele túmulo estivesse com Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa expressão de Maria. Não sei onde o puseram. Maria olhou para um lugar onde na cabeça dela Jesus deveria estar e pensou: onde é que colocaram o meu Senhor? Porque aqui ele não está. Eu fico pensando, irmãos, sobre essa expressão. Se Maria Madalena chegasse em muitas pessoas hoje, e se ela pudesse olhar para o interior dessas pessoas, assim como ela olhou para o interior daquele sepulcro, será que ela não falaria a mesma coisa? Espera, onde é que está o meu Senhor? Porque aqui ele não está. Maria ficou muito triste porque aquele túmulo estava vazio, porque na cabeça dela Jesus deveria estar lá. Ela imaginava, ela esperava que Jesus estivesse lá. Isso até então está tudo certo. Agora, irmãos, Maria também ficaria muito triste ao olhar para a vida de muitos e perceber que Jesus também não está na vida de muitos.
eu tenho certeza que ela se entristeceria da mesma forma que ela se entristeceu ao olhar para aquele sepulcro vazio. Porque agora, de fato, de verdade, ela estaria pensando, e agora com razão, Jesus deveria estar na sua vida, mas eu não o vejo. Onde o puseram? No livro do Apocalipse, é dito para mim e para você uma coisa muito interessante, mas irmãos, algo também muito triste. Apocalipse capítulo 3, o verso 20, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui Jesus está do lado de fora, batendo em uma porta, querendo entrar. Agora, parte dessa história aqui é que Jesus está na porta de uma igreja, batendo e querendo entrar na vida de muitos que estão ali dentro daquela igreja. É a pergunta de Maria: não sei onde o puseram. Essa é a igreja de Laodiceia. Se fosse Maria naquela porta ao invés de Jesus, certeza que Maria iria olhar para dentro daquela igreja e iria dizer: não sei onde puseram o meu Senhor, porque aqui ele não está. Irmãos, essa expressão de Maria deve causar em mim e você uma reflexão muito forte. E esse texto dito por João, expressando Jesus de Nazaré, deve gerar em mim e em você, igreja, uma reflexão muito forte. Porque, irmãos, o claro entendimento que nós temos aqui é que ali dentro daquela igreja haviam crentes. Dentro daquela igreja se cantava canções em adoração a Deus, assim como nós cantamos aqui hoje. Dentro daquela igreja se fazia orações a Jesus, a Deus, assim como nós fazemos. Dentro daquela igreja se lia e também se estudava a palavra de Deus. Mas Jesus estava do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Olha só a reflexão, irmãos, que deve gerar na minha e na sua vida. E quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, qual é a curiosidade que chega aos nossos olhos? Irmãos, muitos lugares hoje que são conhecidos como igreja, é possível que você ache muita coisa ali dentro. É possível nesses lugares você encontrar tudo o que você imagina, para que as pessoas se sintam bem e à vontade, principalmente consigo mesmo. É possível que você encontre de tudo, menos a presença de Jesus. Muitas igrejas, infelizmente, passam por isso. Você olha do lado de fora, tem tudo que uma igreja deveria ter para ser chamado de igreja, menos Jesus Cristo. Isso é algo muito forte. Eu tenho certeza, se Maria entrasse em muitas dessas igrejas, ela diria a mesma coisa: não sei onde puseram o meu Senhor, aqui ele não está. Agora, irmãos, o mais desesperador disso tudo, preste muita atenção, é que a igreja reunida, ela é um reflexo da individualidade de cada crente. Isso aqui é algo muito sério. A igreja reunida, ela é o reflexo da individualidade de cada crente. Agora, qual é o pior disso? É porque pode ser que muitas igrejas estão sem a presença viva de Jesus, porque muitos crentes estão sem a presença viva de Jesus nas suas vidas. Pode ser que muitas igrejas não se acha Jesus, porque na vida de muitos que frequentam essas igrejas, também não se acha Jesus. Olha que coisa muito séria. Já pensou? Você pensar a respeito de si mesmo, que pessoas não chegam até Jesus, porque você mesmo não se achegou até Jesus? Irmão, isso é algo muito sério, e deve gerar reflexão na nossa vida. Irmão, coloca para mim aquela imagem, por favor.
tem uma imagem que é muito intrigante. Eu gosto muito dessa imagem. É um local, tá certo? Chama Taj Mahal. Você já ouviu esse nome? Taj Mahal. É esse lugar aí. Quem acha esse lugar feio, levanta a mão. Eu acho que ninguém. É considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Essa construção, ela levou muitos anos para ser feita, e foram contratados mais de 20 mil homens de vários lugares do Oriente. Isso é na Índia, uma cidade que se chama Abra. Está lá, Taj Mahal. Coisa muito bonita, magnífica. Qual é a história disso aí? Muito simples. É um rei que tinha várias mulheres, e a que ele mais gostava, ele construiu esse castelo em homenagem a ela. Agora, qual é o curioso desse castelo? Dessa escultura maravilhosa? É realmente algo muito bonito. Ele construiu isso aí em cima do túmulo da esposa dele. Ou seja, o que se constrói em cima de um túmulo? No cemitério nós temos várias casas, né? Cada uma mais bonita que a outra. É isso aqui. Paga-se caro para fazer uma visita. Você pode visitar se você um dia tiver condições e quiser fazer isso. Mas saiba, não é diferente de você entrar em qualquer casinha daquelas dentro de um cemitério local. Isso aqui é um sepulcro, é um túmulo, onde estava enterrado e está a esposa desse rei, e agora também o próprio rei. É um sepulcro, não tem nada lá, está vazio. O que tem aqui dentro é morte, o que tem aqui dentro é escuridão, não há nada ali. Claro, porque agora é um lugar de visitação, então se tem ali algumas coisas dentro ali, ótimo. Mas isso aqui é um túmulo. O que tem ali é morte. Está vazio. Então, irmãos, quantos hoje estão exatamente desse jeito? Jesus vai falar isso a respeito dos escribas e fariseus. Já meditamos aqui. Por fora é isso aqui, ó, é um Taj Mahal. Tem muito crente que é assim, infelizmente. Mas por dentro tem nada. Há muita coisa para se ver do lado de fora, mas do lado de dentro não há nada para se ver. E talvez é exatamente por isso que muitas pessoas não são alcançadas por Jesus através da vida de muitos crentes, porque não tem nada para oferecer, porque Jesus não está dentro. Não é Jesus quem governa a vida. Então, irmãos, muitos estão procurando Jesus em lugares que Jesus não está. Infelizmente, Jesus não está na vida de muitos ditos crentes. Por isso que outras pessoas não encontram Jesus. Irmãos, essa palavra é muito forte e deve gerar em mim e em você uma reflexão muito séria. Mas a boa notícia é que ainda há esperança para você que está procurando Jesus de fato e de verdade. Por quê? Porque, irmãos, Jesus ainda continua chamando pessoas pelo nome, assim como fez com Maria Madalena. Jesus ainda tem chamado pessoas para que Ele possa habitar na vida e governar a vida. E Jesus quer fazer isso com a sua vida. Maria Madalena ouviu a voz de Jesus e viu que era Ele. Jesus chama você ainda pelo nome. E essa é a boa notícia. Jesus não deixa você procurando como quem é pessoa que fica errante pelo caminho, como a Bíblia diz. Não.
Jesus te mostra a direção e Jesus chama você pelo nome. Fez isso com Maria, fez isso comigo, com muitas pessoas aqui. Jesus chamando cada um pelo seu próprio nome. Então, irmãos, eu creio que Jesus está chamando pessoas aqui hoje pelo nome. Eu creio nisso. Jesus está falando com você. O que é que você precisa fazer? O que Maria fez, ouviu a voz de Jesus. O que Jesus disse que aquela igreja de Laodiceia deveria fazer: aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com ele. O que é ceiar com ele? É viver toda a sua vida ao lado de Jesus. É Jesus dirigir a sua vida. Então, talvez você tenha procurado Jesus e não tenha achado, porque você tem procurado Jesus em muitos lugares que ele não está. E eu creio que Jesus está aqui nessa noite, e ele chama você pelo nome, por isso você pode encontrar ele aqui agora. Irmãos, Jesus está chamando hoje, mas para quê? Para ser Senhor da sua vida, assim como era da vida de Maria, e é da vida de muitos aqui. Jesus chama você hoje para libertar você das garras de Satanás, para livrar você do inferno. Jesus chama você hoje para isso. Jesus chama você não para uma vidinha qualquer, mas é para te dar a vida eterna. É para isso que Jesus está te chamando nessa noite. Então, irmãos, ouça Jesus chamar você. Preste atenção na voz de Jesus. Aí talvez você que está aqui nessa noite possa dizer para mim: pastor, mas eu não estou ouvindo Jesus agora dizer o meu nome. Como eu posso ter certeza que Jesus está falando comigo? É muito simples. Eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Você entendeu essa mensagem nessa noite? Você entendeu que Jesus pode não estar no centro da sua vida? Você entendeu que Jesus pode não estar governando a sua vida? Você entendeu isso? Você entendeu que você busca Jesus e não acha, porque você tem procurado Jesus nos lugares errados? Você entendeu isso? Tudo isso que eu falei para você fez algum sentido? Se sim, não tenha dúvida, Jesus está falando com você nesse exato momento. É com você que ele está falando. E qual é a resposta que você deve dar para Jesus? É a mesma de Maria Madalena. Diga: meu mestre, meu Senhor. E certamente Jesus vai entrar na sua vida e vai mudar o rumo da sua história, assim como fez com Maria Madalena. Talvez você diga: pastor, mas eu sei que eu não estou possuído por demônios. Pode ser que não, mas não se engane. Se Jesus não governa a sua vida, é Satanás quem governa. Se não é Jesus quem ocupa o trono da sua vida, esse trono já é de Satanás. É simples assim. E Jesus deseja transformar a sua vida, libertar você das garras de Satanás. Creia nisso. E se você entendeu essa mensagem nessa noite, não saia daqui sem receber Jesus. Me procure no final desse culto e diga: pastor, eu quero que Jesus seja o mestre na minha vida. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Eu entendi que Ele não está governando a minha vida, e eu quero que Jesus governe o Senhor. E eu vou te perguntar: onde é que está Jesus na sua vida? E você vai me responder no nome de Jesus. A partir de hoje Ele está no trono da minha vida, Ele está governando a minha vida. Então não saia daqui sem receber Jesus no seu coração, sem confessar Jesus como mestre e como Senhor, para que Ele possa governar a sua vida e salvar a sua alma. Amém?